E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Amém. Boa tarde, meus irmãos. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe os irmãos através da internet. Que vocês sejam ricamente abençoados. Nós somos visitados nessa tarde com uma chuva boa, né? Mas parece que estava precisando dessa chuva, né? Deus abençoe. Também eu quero pedir que vocês orem pela irmã Daiane. Eu pedi para o Leandro levar ela lá para casa. A gente está morando aqui agora bem ali no centro de Sapucaia. Fica mais perto aqui. E ali ela tem o Leandro e o Evandro, mas também ela mora no 5º andar com aquela baita barriga para descer. Está quase nos dias de ganhar. Então aqui é mais fácil aqui para nós aqui. Tem um hospital aqui perto, dá para levar a Porto Alegre se for de madrugada também. Mas orem por ela, né? Ela está nos dias de trazer o nenenzinho, né? Deus abençoe o Evandro, meu cunhado, minha concunhada ali, a Juliana. Deus te abençoe. Muito feliz de ver vocês aqui, né? Deus abençoe a todos vocês através da internet. Deus abençoe os irmãos ali na África. Acho que já é tarde à noite lá, é hora de dormir, diz o irmão Paulo. E nós estamos no espírito missionário ajudando aqueles irmãos ali na África, e a gente vai fazer um apanhado das fotos e dos vídeos que eles nos mandaram. E essa semana mesmo, na quarta-feira, a gente viu a necessidade deles terem um lugar para adorar a Deus, né? E eles estavam num lugar e a gente ajudou eles ali para poder pintar aquela parede, fazer aquela plataforma, comprar bacia, comprar toalha. E eu chamei o irmão porque eles tiveram que aumentar o tabernáculo. Só que eles não tinham dinheiro para poder levantar as paredes de alvenaria. Então eles colocaram uns pedaços de costaneira ali mesmo, e ali eles adoram a Deus, feliz, que diz que o moçambicano é sempre feliz, né? Eu estava seguindo um moçambicano no YouTube, ele disse... Ele nem sabe se amanhã ele vai comer, mas que ele está feliz, né? Sempre sorrindo. Aí perguntei para ele quanto ia custar para poder a gente fazer as paredes que estava faltando, né? Que eles já tinham feito a cobertura. Aí ele disse: olha, com a mão de obra R$2.000 a gente pode fazer, mas nós não temos esse dinheiro. Isso é muito dinheiro para nós aqui, e para nós também, que é muito dinheiro, né?
Aí, nosso grupo é esse aqui que vocês estão vendo, né? Na ceia, às vezes, enche um pouquinho. Na quarta-feira, a irmã Valdecira ali, a irmã Suzana, às vezes vem a irmã Elci, irmão Eliseu, Jonas, Márcio. Mas na quarta-feira saiu R$1.300. Eu não pedi aqui na igreja, não. E não peço também, né? Só ali no escritório ele saiu R$1.300. E mandei para eles. E ele disse que essa semana já termina. Foi ligeiro no outro dia, mandou os vídeos. As paredes já estão sendo levantadas com aqueles tijolos maciços que a gente quase nem usa aqui, né? Eles já levantaram as paredes, a gente vai mostrar as fotos para vocês. Tá ficando bonito. Eu disse, agora vamos botar um piso aí, né? Não precisa se preocupar. Por fé, vamos pintar, vamos botar cadeira. Um povo humilde, um povo simples, um povo que ama essa mensagem. Eu acho que ele estava no anonimato ouvindo o pastor Osmar, né? E me chamaram. Eu disse, só não vou ser pastor de vocês aí, né? Pastor tem que ser nativo, né? Pastor aí é você que levantou esse povo aí, você vai levar esse povo aí. A gente ensinou ele como dar a ceia, a gente fez um vídeo chamada e eles estão tocando lá, estão felizes, né? Que Deus abençoe o irmão Paulo Benjamin, que está me ouvindo aí em Quilimane, na Zambésia, aí em Moçambique, né? E então essa semana vamos terminar, né, irmão Paulo? Se Deus quiser, né? Tá faltando R$700, ele disse, né? Para terminar tudo ali, porque 700 é muito dinheiro lá. Para nós também é muito dinheiro, né? Mas por fé vamos ajudar e vamos terminar aquele tabernáculo ali. Esses irmãos que amam mesmo a mensagem do profeta de Deus. Deus abençoe. Nossa leitura está em Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 11, é um assunto conhecido, né? O tema já está aí na internet, a queda dos Estados Unidos da América. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, engana os que habitam na terra, com sinais que lhes foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome, né? Aqui há a sabedoria, verso 18. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Grande e soberano Deus, Pai Todo-Poderoso, o santo profeta de Deus, revelou essas coisas para nós. Ele não trouxe só o conhecimento, ele trouxe a revelação, Pai. Ajuda-nos enquanto vamos tentar falar um pouquinho dessas coisas. E toma esse pouco de pó nas tuas mãos, usa como o Senhor queira usar, e que esse povo seja abençoado com a tua palavra. É o que pedimos, ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar, né? Estava pensando sobre as bênçãos e também as maldições, né? Nos selos, o irmão Brana fala, né, que Deus, ele tanto manda bênçãos, né, para quem obedece, como ele manda maldição para quem desobedece, né? E às vezes a pessoa está sofrendo, ele não sabe que ele está pagando pela sua
negligência, pela sua desobediência, né? E nós vamos falar um pouquinho de Israel, porque quem abençoa Israel é abençoado. Quem amaldiçoa Israel é amaldiçoado. Veja que Deus disse para Abraão que a tua semente será como o pó da terra, como as estrelas do céu, né? Inumerável, como a areia que está na praia do mar, a tua semente. Nós temos aqui a mensagem Instruções de Gabriel a Daniel, parágrafo 140, e quando a gente traz essas coisas, a nossa segurança é aquilo que o irmão Brana pregou e revelou. Porque você tem muita pregação do irmão Brana e você tem a revelação daquilo que ele pregou. Você não vai ficar só com a pregação, porque o mundo está cheio de pregação. Você tem que encontrar Deus para que Deus revele isto para você. Jesus pregou, uns foram escandalizados, né? Outros se regozijaram, mesmo não entendendo, porque eles sabiam que não tinha outro caminho, não tinha outra porta para entrar. Aí, em São João 14,6, ele disse: eu sou o caminho. Em São João 10, ele disse: eu sou a porta do curral das ovelhas. Então, não tem outra porta, nem Maomé, nem Buda, nem Confúcio. Não. A única porta é Jesus Cristo. Então, aí está, Israel se converte, veja só, depois do rapto, Israel vai se converter ao catolicismo, depois do rapto. Porque os judeus que têm toda a riqueza do mundo, né? Todos os bônus estão em suas mãos, e a Igreja Católica que tem todo o ouro, eles vão fazer uma aliança para solucionar os problemas do mundo, mas isso será uma coisa enganosa, porque isso vai durar como que 3 anos e meio, né? E esse pacto será rompido. Então, a igreja vai trabalhar para converter os judeus ao catolicismo. Você vê que isso no Antigo Testamento também, aquelas nações também converteram Israel ao paganismo, à idolatria. Foi que Deus julgou Israel. Eles foram levados ao cativeiro por causa da sua desobediência e por ter largado o Senhor, a fonte das águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Então, aqui, quando o irmão Brana prega 70 semanas de Daniel, ele disse que nesse período, veja, Israel vai se converter. Aí é onde entra as 2 testemunhas em ação, né? Onde eles entram em ação. Aí 144 mil de milhões de judeus se converte, porque esse é o número que está aqui em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 14. Mas Israel, quando diz todo Israel será salvo, tem todo Israel também que será perdido. Todo Israel salvo é 144 mil. Para completar o número dos seus irmãos que foram mortos por Hitler, Stalin, Mussolini, ali na Segunda Guerra Mundial. E aqui nas 70 semanas de Daniel, no parágrafo 140, aonde o profeta está falando sobre a conversão dos judeus ao catolicismo, né? De repente vocês nunca escutaram isto, né? Mas, se você lê as 70 semanas de Daniel, nós estamos nessa semana, a visita do presidente Lula à Ásia, a visita do presidente Donald Trump
ao Oriente, fazendo negociação com os árabes. Agora, quando eu estava ouvindo essa notícia, me fez lembrar os anos 50, quando o irmão Brana fala sobre isto. Porque quem amaldiçoa Israel, todo árabe amaldiçoa Israel. É amaldiçoado. Quem amaldiçoa essa mensagem é amaldiçoado também. Quem diz que essa mensagem é errada, é do diabo, recebe maldição. Agora, quem abençoa é abençoado. Aquele que der um copo de água fria a um desses pequeninos não perderá o seu galardão. Então, quando eu estava ouvindo a notícia essa semana, aí me veio essas mensagens. Sopa, mas o presidente dos Estados Unidos está levando maldição. Não somente o presidente dos Estados Unidos, mas os presidentes de todas as nações, disse o irmão Brana, levando maldição para os seus países, para o seu povo, porque eles estão fazendo aliança, negócios com o povo que amaldiçoa Israel. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Quem te abençoar será abençoado. Aí você diz, não, mas eles também têm amizade com o Israel. Tudo é negócio político. Né? Então o profeta disse aqui, aí está Ismael e Isaque pelejando ainda pela terra, porém ela pertence a Israel. Se você chegar aí a Jerusalém Nova, eles não lhes permitirão ir a Jerusalém Velha, porque a Jerusalém Velha é dominada pelos árabes. Então, a abominação que Jesus profetizou, o que falou o profeta Daniel, que é a mesquita de Omar, está na Jerusalém Velha. E algo tem que acontecer, porque naquele lugar ali será construído o templo. Será construído. E os árabes têm como lugar sagrado. Aquele é o mesmo lugar que Abraão foi oferecer Isaque como sacrifício. Onde Salomão edificou o templo. E quando Israel saiu fora da sua terra, os árabes tomaram conta. Então, se você visitar Tel Aviv, eles não deixam você entrar na Jerusalém Velha. Você tem que ir visitar Jerusalém Velha e ouvir eles. É que diz o profeta aqui, ó. Você tem que ir ali primeiramente e deixar que eles expliquem tudo a você, os árabes. Logo leva ao outro lado, esses são os filhos de Ismael. Os filhos de Ismael são os filhos de Agar. É o filho de Agar, Ismael. Agar foi a escrava na qual Abraão teve esse filho com ela. Porém, espere, vem um tempo quando os filhos de Deus se apoderarão dela. Agora vem um tempo que os filhos de Deus vai se apoderar da Jerusalém Velha. O templo será construído ali e aquela mesquita, aquela abominação será destruída. A gente tem uma inspiração quando a gente está falando de Israel. A gente queria falar tudo aquilo que a gente tem lido, a gente sabe, né? Mas o tempo é nosso inimigo. Então ele disse aqui, porém espere, vem um tempo quando os filhos de Israel se apoderarão dela, isso é correto. Jerusalém será reconstruída outra vez, o sacrifício diário se estabelecerá. Não está falando de Tel Aviv. E o anticristo fará um pacto com eles por essas últimas 7 semanas, e na metade dela ele romperá esse pacto, os converterá ao catolicismo. A abominação se espalhará sobre toda coisa como isto. Então será o fim, vigie. Agora, qual foi o erro fatal cometido pela América? Exatamente no ano do jubileu pentecostal. O que aconteceu naquele ano? No ministério de Oral Roberts, de Tommy Osborne, de Billy Graham, irmão Branham voltou da África.
Ele disse, na mensagem Deus guarda a sua palavra, 120, o que eu lhes falei desse púlpito ano passado. O que é que eu lhes falei? Vocês lembram? A América cometeu o seu erro fatal. Eu disse, erro fatal. Claro que ela cometeu, e veja o que ela está fazendo agora. Você vê isso nos assuntos governamentais. Eles estão tentando chegar a se ligarem com os árabes. Parece uma coisa simples, né? Você sabe. Agora, isso é irritar Deus, né? Porque Deus vela para aquele povo. Se tem um povo para você orar, uma nação, ora por Israel. É a nação de Deus, você vai ser abençoado. Israel é um tipo da igreja, é um tipo da noiva. Porque Abraão não era judeu, Abraão era gentil, mas o judeu saiu dele. Então ele disse, eles estão tentando chegar a se ligarem com os árabes, você sabe? A Bíblia, a palavra de Deus diz, seja quem for que amaldiçoar a Israel será amaldiçoado. Com certeza o Brasil foi amaldiçoado. As nações aqui da América Latina foram amaldiçoadas. Os Estados Unidos, no ano do jubileu, foi amaldiçoado. E o que chegou nos Estados Unidos nos anos 50? Rock and roll, vindo através de Elvis Presley. A maior maldição que espalhou por toda a terra. Isso foi nos anos 50. Então ele disse, você sabe, né? Eu estou com Israel. Apanharão nossa terra, ou melhor, a tomarão. Certamente os árabes entraram na coisa errada. Foi uma união errada. O senhor Trump deveria saber disto. O senhor Lula também deveria saber disto. Olha o que aconteceu com o nosso ex-presidente Bolsonaro, quando ele foi entre os árabes. Você sabe lá, o negócio das joias. Trouxe maldição. Falando de Israel, depois vai se unir com os árabes. Trouxe maldição para essa nação. Trump está levando mais maldição. Não importa que seja presbiteriano, que ora, que vai no culto, que vai na escola dominical, mas está levando maldição para os Estados Unidos. É umas alianças de interesse financeiros. Claro que entraram, né? Irmão, olhe para cada nação que se colocou contra os judeus. Elas sucumbiram. Você lembra o que aconteceu com Hugo Chávez? Você viu o que ele falou antes daquele demônio do câncer entrar no seu corpo? Ele amaldiçoou Israel, morreu. Não adiantou Cuba, os melhores médicos, não. Amaldiçoou, tem os vídeos na internet. Morreu. E muitos outros. Então ele disse, veja a Alemanha, quando ela se voltou contra os judeus e queimava os corpos em incineradores, e veja o que ela é hoje. Veja a Itália, que se colocou contra os judeus, quando Mussolini os expulsou da Itália. Olhe para ela hoje. Se nós não os alimentássemos, eles estariam morrendo de fome. E aqui vem o Evangelho e faz uma chamada de misericórdia através das nações por anos, e nós o rejeitamos. E agora operando, o diabo tomando seu trono, está colocando os corações desses homens políticos contra Israel. Rússia, China, e os Estados Unidos não está longe. Brasil, porque o presidente do Brasil não é a favor de Israel. E nem o presidente anterior.
fizeram aliança, trouxeram maldição para essa nação. Nós temos a mensagem hoje, a mensagem explicada, revelada, através do play de João. E no momento que essa mensagem sair, o rapto se der, aqui será um caos total. Aqui vem o Evangelho e faz uma chamada de misericórdia através das nações por anos e nós o rejeitamos. E agora operando, o diabo tomando seu trono, está colocando os corações desses homens políticos contra Israel e eles estão se unindo ali com os árabes. Porque tem dinheiro? Muito passeio agora para o Catar, Dubai. Irmão, como estamos arruinados quanto podemos. Isto é certo. Rapaz, nós afundaremos tão certo quanto o mundo. A América rejeita a Cristo no ano do jubileu pentecostal. Na mensagem Abrindo um Caminho, o profeta diz: simplesmente me sinto que não temos muito tempo agora. Pregado em 4 de março de 1956. Eu predigo isto. Eu não digo que isso seja o Senhor que esteja dizendo isto agora. Eu estou predizendo que neste ano a América receberá a Cristo ou rejeitará a Cristo. Isso foi 1956. 1906, o Espírito Santo caiu na Rua Azusa, em Los Angeles. 50 anos depois, o irmão Branham volta para pregar o jubileu pentecostal em Los Angeles. E aqui ele prega Israel, abrindo um caminho, e várias outras mensagens neste ano. Deus chamando os Estados Unidos a um arrependimento, a receber a Cristo, Cristo andando entre eles, em pele humana, operando sinais e maravilha que não aconteceu na Palestina, muito mais. Irmão Branham sendo chamado para orar por reis, monarcas. Até o Papa o convidou para uma entrevista, porque se assustou com o que estava acontecendo no mundo. Isso que não tinha internet naquela época. E ele disse: eu estou predizendo que neste ano a América receberá Cristo ou rejeitará Cristo. As igrejas que dizem que receberam o Espírito Santo, receberam o Espírito americano. As igrejas pentecostais, as unicistas, aquilo não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é os trovões revelados, que eles estão tão longe disto, como está o Oriente do Ocidente. Vê, eu creio que esse será o ponto de mudança em que a América entrará. Nós teremos um reavivamento nesse dia. Ou não teremos um reavivamento? Isso era no ano de 1956, meus irmãos. E creio que esse é o ano em que a América fará a sua decisão. Teve o seu tempo. Como Jerusalém teve o seu tempo. Jesus chorou e disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. E aqui também Deus chorou no coração de Branham. Você pensa que nós teremos um outro tempo? Teremos um outro mensageiro? Não. É o fim. E confio que eles farão isso e terão um grande avivamento que simplesmente varrerá. Temos tanta pregação e tanto evangelismo, mas necessitamos de um reavivamento. Não necessitamos um verdadeiro reavivamento. Isso é o que necessitamos. Isso foi a abertura dos selos.
E mesmo assim não se regozijaram e não viram o 7º selo aberto. Porque quando os selos foram abertos, a América já tinha atravessado a linha da misericórdia. Não podia ver. E quando eu digo América, eu estou falando da igreja. Uma nação é formada por uma igreja. Todos são religiosos. E eles rejeitaram a Cristo, rejeitaram a mensagem. E estavam aguardando um grande avivamento. E o avivamento tinha passado. E quando veio o ano do jubileu, eles furaram a orelha. Ficaram com seus pecados, com suas modas, com toda a sua sujeira, com a sua política suja. Terceiro selo. Agora, 182. Essa é a razão hoje, porque os reavivamentos que havíamos de ter, nós temos reavivamentos denominacionais. Como é que ficou o reavivamento de Billy Graham, de Oral Roberts, de Tommy Osborne, Tommy Hickson? Nós temos reavivamento aqui denominacionais disso, irmão Brana. Não tivemos um verdadeiro despertar. Não, senhor. Não pense que temos reavivamento. Não temos. Oh, eles têm milhões e milhões e milhões de membros de igreja. Aí você vê na internet, é tanta gente, é tanto povo. Eu estou falando aqui para mais de 100 pessoas, ou 200, ou mais, agora aqui pela internet, nesse momento. Mas isso não é avivamento. Não. Às vezes você quer saber o que é um reavivamento. Brana era o avivamento. João era o avivamento. Nós tivemos o avivamento no ano 2000, quando ele comeu o livrinho e profetizou outra vez e passou por cima da sua cabeça. Você ainda está esperando o William Branham voltar para revelar esse 7º selo? Você não viu. É música, é muita pregação, é muito encontro. Encontro dos louvores, encontro dos ministros, isso não é avivamento. Não. O mundo faz isso também. O mundo tem suas palestras sobre os seus negócios. Qual é a nossa palestra? Qual é o nosso negócio? O nosso negócio é o reino de Deus, é vida eterna. Nosso tema é os 7 trovões revelado, com um novo nome, com o 7º selo revelado, sabendo quem foi. Não pense que temos reavivamento. A noiva ainda não teve um reavivamento. E vocês continuam lendo o 183. A noiva não teve um reavivamento. Já teve, meu irmão. Isso foi no ano 2000. É que você fez como os Estados Unidos. Uniu com aqueles que amaldiçoam Israel. Uniu com aqueles que amaldiçoaram a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, que rejeitaram João, rejeitaram ouvir essa voz. Está vendo? Ainda não houve reavivamento aí. Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva. Ela foi sacudida no Brasil. Ela foi sacudida na África. E a América? E a América? Está aí o irmão Elias, ali na Flórida, mas é brasileiro. A irmã Fátima, que nos acompanha agora aí na Califórnia, mas é brasileira. Cadê o americano que viu isto? Como eu disse em Portugal, quando eu estive
o ano passado? Cadê o português que viu essa terceira puxada? Nós temos ali o irmão Kizan, brasileiro. Tem cidadania, mas é brasileiro. Temos ali a família do irmão Jonas, mas são daqui. Temos lá a família Covarde, mas são da Romênia. A noiva ainda não teve um reavivamento. E você continua igual papagaio repetindo isso aqui. Isso já aconteceu. É a mesma coisa de você repetir Isaías 9,6. E o menino nos nasceu, o filho se nos... Já cumpriu, meu irmão. Isaías 53 também já cumpriu. Malaquias 4 já cumpriu. Em parte. A terra não foi queimada ainda. Vai ser. Não ficará nem raiz nem ramo. Os justos pisarão os ímpios como cinza debaixo da planta dos seus pés. E ele disse, ainda não houve reavivamento aí, está vendo? Nenhuma manifestação de Deus para sacudir a noiva, está vendo? Estamos esperando por ele agora. Serão necessário o quê? Para sacudir a noiva é necessário o quê? Aqueles 7 trovões. Ele não sacudiu? No ano 2000? Aqueles 7 trovões desconhecidos lá atrás para despertá-la novamente, não sacudiu no ano 2000? Que são os trovões? São as revelações contidas nos 7 selos. Hein? Os trovões, primeiro selo 75. A fé de rapto está nos 7 trovões. Os 7 trovões revelam o novo nome de Jesus, que é BRANHM. Despertou ou não despertou? É? Sacudiu ou não sacudiu o Brasil? Sacudiu até Roraima. Aí, irmão Joseli. Irmão Marcos. Família do irmão Bruno. Sacudiu até o Rio Grande do Sul. Sacudiu até a África. Você pensa que toda a nação? Não, só a semente. As virgens nessa ficaram na escuridão de Laodiceia. Dizendo, tome cuidado com isso, tome cuidado. Quebra esse CD. E elas continuam. Não é para apertar o play. Cuidado com essa doutrina. João está falando aqui. Você está botando a vaca comendo em cima da árvore. Você tem que saber montar o quadro. Senão vai dar curto-circuito. A mensagem religião híbrida. Deus deu uma chance para os Estados Unidos da América. 37. Agora deixe-me trazer algo mais. Eu não tenho isso escrito aqui, porém em fita magnética. E isso está sendo gravado também. A fita do irmão Brana foi o documento que ficou para nós. Ali botamos em livros. Nós chegamos aqui pelo play de Brana. Você chega no rapto pelo play de João. É um documento nessa era tão moderna. Em 1956, em Chicago, Illinois, ali no ginásio Texas Lane, eles estavam ali. Eu disse, este ano será o ponto de mudança da América, 1956. Eu acabei de chegar do exterior, não sei por que eu vim. Voltei, cancelei minhas reuniões na África e ao redor. Voltei, Billy Graham, algo misterioso, ele cancelou a sua. Tommy Osborne cancelou a sua. Todos nós atravessando os Estados Unidos em reuniões. Eu disse, América, ou receberá ou rejeitará Cristo este ano. Neste ano, então eu disse, quando eles elegeram em Indiana um rapaz de 22 anos para ser juiz. E não aconteceu nesse mês também? Em Brasília, uma menina que não tem 30 anos foi eleita
escolhida para ser juíza. O Espírito do Senhor veio sobre mim e eu disse, eles ainda vão ter um presidente que será um rapazinho playboy. E tiveram John Kennedy. Um presidente como esses agitadores, um homem das mulheres. Agora, estas foram predições de anos atrás. Veja onde estamos agora. É mais tarde do que pensamos. A bênção de abençoar Israel. Ruth falou um pouquinho, irmão Daí, hoje sobre isso. Eu gostei muito da palestra. Ruth trouxe a bênção para Israel. Uma moabita. Um tipo da noiva. Casando com Boaz, um tipo de Cristo, tipo dos selos. Trouxe Davi. Trouxe Salomão, José, Cristo. Justamente, 37, segunda vinda de Cristo, justamente como Deus fez nos dias antigos, endureceu o coração de Faraó, mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o meu povo. Deus mesmo endurece o coração. Às vezes você pensa, mas foi o diabo. Não, é Deus. Às vezes Deus tira a pessoa da igreja. Às vezes é como uma construção. Você bate a laje, você bota um monte de pau de escora, madeira e tudo. Não pode mexer nos pau de escora. Até está tudo seco. Se você tirar ali, cai tudo. Depois está tudo sequinho. Aí você tira os pau de escora. Pincha lá fora. O irmão Branda disse que muita gente, isso é forte, muita gente são como tapa-buraco, paus de escora. É uma coisa descartável. Se eu sou algo descartável, eu quero ser a melhor coisa descartável para Deus. O irmão Branda disse, se ele fosse um falso, ele queria ser um falso verdadeiro. É o pau de escora, ele serve. Ele é aplaudido, ninguém pode mexer com ele, mas depois que secou, você tira o pau de escora. Não vou mexer muito nisto. Aí você, aí, no outro lado, aí você julga. Se Deus te fez um pau de escora, agradece. Só que vai para o fogo depois. Os pau de escora vão tudo para o fogo. E se é de ferro, depois vai ser também derretido tudo. Então ele disse que ele endureceu, da mesma maneira ele endureceu o coração de Benedito Mussolini e os judeus foram expulsos da Itália. Ele endureceu o coração de Adolfo Hitler e eles foram expulsos da Alemanha. Ele endureceu o coração de Joseph Stalin e eles foram expulsos da Rússia. Vocês têm notado no jornal nosso jornal, os Estados Unidos, estamos tomando lado com os árabes. E agora no fim, novamente. Agora no fim. As duas grandes nações que tiveram dois grandes profetas. Vamos colocar três. Israel, de onde saiu Cristo. Nós temos aqui o Brasil, unindo com a Ásia, fazendo seus negócios, e não vai endireitar a nação. Não vai melhorar o salário de ninguém, não. O que vai melhorar o salário é o anticristo. O anticristo é que vai enganar, bem enganado. É igual a palavra do Papa que eu estava ouvindo hoje, o que faleceu. Ele disse, somos todos irmãos pelo batismo trinitário. Nós somos batizados com o mesmo batismo.
Mas eu não sou seu irmão. Eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, de acordo com a revelação trazida pelo profeta William Branham. Então ele disse, vocês, que coisa, o manuscrito está na parede, a escritura está na parede. Brasil, mundo, a escritura está na parede. É o fim, mene, mene, tekel, facim. Pesado foste na balança e achado em falta. É hora de tirar os pau de escora. O templo já está pronto. Somos o templo de Deus. E ele tirou. Aquele que abençoar Israel será abençoado. E quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 3. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Gênesis 27, 29. E vai esse povo tudo trinitariano. Vocês pensam que vão converter os judeus? Eles são monoteísticos. Eles creem em um Deus só, não creem em três. Esta mensagem tem que ir a Israel. Essa mensagem é o Espírito Santo dessa mensagem. Não é Branham que vai a Israel. Não. É o Espírito Santo. Quando ele sai daqui da terra, ele vai a Israel. Vamos, cada cristão, levantar as mãos em silêncio agora e orar. Ó Deus, por favor, Senhor, toma este dia em que estamos vivendo. É tão difícil, Pai. Satanás tem feito tanto ao povo, seus corações se tornaram de pedra. Teu Espírito declara, tua palavra manifesta, vindica. Mas a antiquada experiência de nascer de novo, eles estão. Tornou-se uma concepção intelectual, denominacional, muita música, muito grito, muito alvoroço, mas, na verdade, aquele coração de carne, aquele espírito, aquela vida eterna, tornaram-se estranhos para a igreja. Deus, isso quebranta meu coração, e eu, um pecador salvo pela tua graça, faz-me sentir tão mal. Pai, vê a igreja pela qual tu morreste, a igreja que estás tentando redimir. Penso na visão que recentemente me deste sobre aquela igreja dos Estados Unidos e de outros países. Que horrível striptease de rock and roll ela era, mas em algum lugar por lá vi surgindo outra, abençoada. Ela estava sendo guiada por quem? Depois que rejeitou a bênção, veio a maldição. Qual foi a sua maldição? Nós lemos aqui. Apocalipse 13. Ali estão os Estados Unidos e Roma. Apocalipse 13, nós temos Roma, a besta que subiu do mar, e temos os Estados Unidos, a besta que surge da terra, da sua natureza. A imagem semelhante à besta. O Papa americano, conforme a profecia. Ele tem que chegar nos Estados Unidos. Eu quero estar no rapto, eu não quero ver essas coisas aqui. Eu não quero ver essas pragas caindo. Eu quero estar com o Senhor. Eu não quero ouvir notícia. Milhões na China morreram. A Índia é o país mais populoso do mundo hoje. Milhões na Índia morreram. Não, eu não quero estar aqui. Eu creio numa mensagem que me tira daqui. Que você precisa crer. Numa mensagem que te tira daqui.
não que te levam ao inferno, à perdição, ao engano. Arrependa essa noite. Se batize em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Faça a sua decisão, volte à comunhão. A América foi amaldiçoada. A festa de Halloween é nos Estados Unidos. Saiu de lá. Espalhou. É uma bruxa. E irmão Branham, quando viu a igreja americana, estava sendo liderada por uma bruxa. Estão os dois em Apocalipse 13. Ali está a igreja liderada por uma bruxa. Roma. A igreja católica, Apocalipse 17. Cegos fariseus. Filtro do homem que pensa, 144. E Jesus disse, como Jesus clamou, cegos fariseus, o Espírito Santo no meu próprio coração chora nesta noite. Isso é 65, meus irmãos. E é 22 de agosto de 1965. Laodiceia cega. Quantas vezes Deus tem lhes dado um reavivamento, mas agora a sua hora tem chegado. É tarde agora. Como vocês riram e zombaram das pessoas que Deus lhes enviou, mas agora a sua hora tem chegado. Oh, Estados Unidos, Deus tem te acolhido como a galinha acolhe seu ninho, mas você não quer. Brasil, Deus tem te acolhido, mas você não quer. Vocês rejeitaram. Vocês com seus grupos, com suas reuniões de ministros, reuniram para rejeitar. Fizeram cultos para rejeitar esta voz. Para amaldiçoar essa mensagem. Para dizer que veio do inferno o novo nome, Branham. Vocês não tiveram temor. Agora esta voz irá de costa a costa, de norte a sul, de leste a oeste. Como Deus tem te acolhido, mas tu não quiseste, agora a tua hora tem chegado. Como Acabe se casou com Jezabel, reconhecendo seu dia e sua mensagem, parágrafo 41, então ele me virou para o lado direito e ele me mostrou cada igreja à medida que elas vinham das eras. Convulgar. E a última foi a era da igreja desse último dia, a qual era conduzida por uma feiticeira. E elas estavam tão imoralmente vestidas, tão aparentemente imunda, e elas estavam marchando ao ritmo do twist rock and roll, e aquelas mulheres se projetando, a cinza, aquelas mulheres se projetando, apenas se torcendo, enroladas em papel cinza, hipocritamente. O cinza está entre o branco e o preto, que é uma cor enganosa. Cinza não é nem branco nem preto. É uma cor enganosa, e o papel de aparência cinza, dependurado na frente delas, com laço como saias havaianas. Dependurado na frente delas, e completamente nuas de sua cintura para cima, estavam marchando o ritmo, se portando de modo estranho, com aquela música, andando para cima, e disse, essa é a igreja. Você viu como é que elas estavam vestidas? Mas o Espírito Santo me mostrou as vestimentas da noiva e da igreja. Quando o irmão Josué postou ali na página do tabernáculo, revesti-vos de toda a armadura de Deus, 76. As vestes íntimas de Deus. É o ministério quinto. Você sabe que as suas vestes íntimas, você cobre elas. Deus também cobre. Você não sabe a cor, ninguém é para saber a cor da sua roupa íntima. Não é para conhecer sua roupa íntima. É só o marido, só a esposa. É como um ministério quinto.
E a roupa íntima de Deus são pastores, apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestres. Mas não é uma roupa enganosa, suja, cheio de difamação, de ódio. Deus não veste esse tipo de veste. Não. Aí você pensa que é do Ministério Quinto, que é a roupa íntima que Deus vai se vestir de você? Não. Por isso ele viu ela com as suas vestimentas imundas. A condição do ministério desse dia. Deus não se veste do Ministério Quinto da Virginésia. Não. Deus não veste aquelas roupas. Não cabe em Deus. E aqui ele disse ainda, Deus vestido em sua igreja, esses ofícios são as vestimentas de Deus, as vestimentas íntimas dele. Então o que é um apóstolo, um profeta, um pastor, um evangelista? É as vestes íntimas dele, é a sua igreja. O quinto é a sua igreja, ele se veste dela. Mas não uma veste imunda e suja. Não. Que tipo de veste, pastor, você é? Será que Deus vai ter coragem de se vestir de você? Quando não tem amor, não tem piedade por uma alma. Não sabe o valor de uma alma, porque você nunca ganhou nenhuma e quer jogar tudo fora. Leia o livro do profeta Jeremias. Uma alma custou o sangue de Jesus Cristo. E tem pastores que vão para o púlpito e dizem: hoje eu sou rei. E as pessoas se vão tristes, se desviam, vão para o mundo, e você vai responder por cada uma delas. Nós somos as roupas íntimas de Deus. A igreja é as vestes dele, é o quíntuplo. Ele tem que caber dentro dessa roupa. Ele tem que caber dentro deste ministério. João vestiu Deus. Apocalipse 10, 8 a 11, vestiu a Deus. Pai Celestial, só o Senhor para falar dentro dos nossos corações, através dessa palavra. Ajuda os teus filhos e filhas por toda parte, Pai. Dê a tua bênção para cada um. A bênção da revelação, da cura. Em nome de nosso Senhor Jesus é o que nós te pedimos.